Estamos em Apocalipse, capítulo 2, e agora vamos terminar o nosso estudo sobre a carta à igreja de Tiatira. Jesus agora vai pronunciar a recompensa, o prêmio daquele que se mantiver fiel. Faça a sua oração, pedindo iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e prossiga comigo no estudo. Versículo 26, Jesus falando: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Veja bem o que Jesus diz aqui. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Quando Cristo fala ao vencedor, ele explica logo em seguida quem é esse vencedor. É aquele que guardar até ao fim as suas obras. Mas a quais obras Cristo se refere aqui? Certamente ele está se referindo àquelas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz lá: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem um plano na vida de todo crente, e um dos seus principais projetos para a nossa vida é que andemos nas obras que ele planejou para nós desde a eternidade passada. Que obras, professor? Todas aquelas coisas boas que temos de fazer neste mundo como crentes, todas aquelas oportunidades que Deus escreveu para nossa vida, a fim de que testemunhemos de que somos crentes em Jesus, a fim de que sejamos bênção na vida das pessoas, enfim, todo aquele projeto já escrito por Deus para realizarmos nesta vida cristã. Então, aquele que guardar até o fim as minhas obras, quer dizer, aquele que realizar todas as obras que eu tenho planejado para a sua vida. Quem fizer isso até o último dia de sua vida cristã vai receber grandes recompensas. Uma delas é: eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ter autoridade sobre algo é ter domínio sobre. Na volta de Cristo, os crentes, especialmente aqueles crentes que sofrerem perseguição nesta vida, eles verão a realidade se inverter. Eles é que estarão no domínio da situação, não os ímpios, que aqui neste versículo são representados pelas nações do mundo. Você entende? Enquanto que nesta vida o normal é que o crente seja perseguido, que ele esteja sendo subjugado pelas perseguições, pelo inimigo. Desde o primeiro século, por exemplo, da igreja, nós vemos os governantes maus jogando os crentes na arena para serem comidos pelos leões, crentes sendo martirizados durante toda a história da igreja. Quando Cristo voltar, isso vai se inverter. Cristo vai nos dar autoridade sobre as nações ímpias, sobre o mundo dos não crentes. E como é que nós vamos exercer essa autoridade? Olha o que Jesus fala aqui, versículo 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Que coisa chocante. Jesus está falando que o crente vai ter autoridade sobre as nações e, por causa dessa autoridade, ele vai reger as nações com cetro de ferro e vai reduzi-las a pedaços, como se fossem objetos de barro. Na verdade, Jesus faz aqui uma paráfrase, ou seja, ele menciona com suas palavras o que está escrito lá no Salmo 2, versículo 9, que traz uma profecia sobre o juízo que o Messias vai executar sobre as nações como rei. Olha o que diz lá no Salmo 2, versículo 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Jesus cita esse texto bíblico com as suas palavras. Agora, chama a atenção neste versículo aqui de Apocalipse, capítulo 2, versículo 27, que o verbo grego traduzido como regerar, lá no original grego está escrito poimaino, que poderia vir nesse texto como pastoreará. Aí você me pergunta, mas que pastor é esse que vai quebrar os ímpios em pedaços como se fossem objetos de barro? Jesus usou esse verbo, presta bem atenção nisso, Jesus usou esse verbo para destacar um aspecto do pastor que é pouco lembrado, o seu papel de pôr fim aos inimigos do
rebanho. Você pensa que a vara do pastor, ela só é utilizada para consolar o rebanho, não é? Como diz lá no Salmo 23. Não, a vara do pastor também é para ser utilizada contra os inimigos do rebanho. Veja o que Davi, quando ainda era um pastor, veja o que ele falou para o rei Saul. Lá em 1 Samuel 17, versículo 33 a 36. Eu quero lembrar que naquele contexto, Golias, aquele gigante, estava desafiando o povo de Israel. E Davi se apresentou para enfrentar Golias. Então Saul lhe faz uma pergunta e veja o que Davi responde. Vamos lá. 1 Samuel 17, versículo 33 a 36. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, o pastor, ele não só consola, ele também elimina os inimigos do rebanho, os inimigos do povo de Deus. Professor, nós, os crentes, vamos mesmo destruir os ímpios do jeito que está no texto? Não necessariamente. Por quê? Diferentemente de outros exércitos, no exército de Cristo, quem batalha e destrói o inimigo é o próprio rei. Sabia disso? Não são os súditos, não. Mas os súditos compartilham da vitória, como se tivessem lutado. Professor, de onde você tirou isso? Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Olha o que diz lá. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo, ele quem? Jesus, aquele de quem sai da boca uma espada afiada. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo, na volta de Cristo é Ele, o nosso bom pastor, quem vai dizimar os ímpios, não nós, embora façamos, claro, parte de seu exército. Não é à toa que se você for dar uma olhada mais à frente no livro de Apocalipse, no capítulo 19, na parte final ali, versículos 19 a 21, isso que eu estou falando aqui se confirma. Veja só, Apocalipse 19, versículos 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Você está prestando atenção? Aqui está falando sobre a batalha final, que a besta e os reis da terra, com todos os seus exércitos, vão enfrentar quem? Aquele que está montado no cavalo, que é Jesus, e o seu exército, que no caso seremos nós. Mas veja só a continuação, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Versículo 21. Os restantes, quem são os restantes? São aqueles além da besta e do falso profeta. Ou seja, todo o exército inimigo. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então eu pergunto para você, quem é que no final vai dizimar todo o exército dos ímpios? Quem vai fazer isso? Jesus Cristo. É Ele. Embora nós estejamos em sua companhia aqui no texto como seu exército, quem vai lutar, quem vai pôr fim à batalha, quem vai destruir o inimigo é o rei desse exército, é o Senhor Jesus Cristo. E continua Jesus falando, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Olha outra recompensa que Jesus vai dar àquele que se mantiver crente até o final. Olha a outra recompensa.
A primeira foi a autoridade sobre as nações e estar na companhia de Jesus na sua vitória final. A segunda recompensa é: dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que é essa estrela da manhã que Cristo diz que recebeu de seu Pai? O que é essa estrela? Bom, a estrela da manhã, ela tem relação com um governo ou então com um governante, porque no Antigo Testamento, o Messias foi profetizado como uma estrela que procederia de Jacó para dominar. Você sabia disso? Lá em Números 24, versículo 17 e 19, está escrito: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Quando diz aqui que uma estrela procederá de Jacó, logo em seguida fala: de Israel subirá um cetro. Cetro normalmente se refere à realeza, a rei. Então essa estrela que procederá de Jacó é ninguém menos do que o Messias como rei, que vai destruir seus inimigos. Versículo 19 diz: de Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Então você vê que estrela da manhã, estrela, esse termo para o Messias, diz respeito ao seu governo para dominar e punir. Além disso, quando você olha para o Novo Testamento, aqueles magos do Oriente, lembra? Eles viram na estrela do Messias lá no céu um símbolo de sua realeza. Isso está lá em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, os magos, eles quando viram aquela estrela, eles entenderam que ela se referia a um rei, a um governante. Por isso que eles foram atrás da estrela até chegarem a Jesus, e quando encontraram com Jesus, se prostraram diante dele e o adoraram. Então, após mencionar aqui no Apocalipse o domínio final que os crentes vão ter sobre os não crentes, Cristo fala do governo dos crentes sobre a criação na nova terra. Porque quando ele fala assim: lhes darei a estrela da manhã, e a estrela da manhã tem a ver com governo, então Jesus está falando o seguinte: vocês vão governar lá na nova terra, vão governar sobre a criação. Deus vai retomar o projeto original. Lembra que quando ele criou todas as coisas, ele colocou o homem sobre a criação e falou assim: dominai? Pois bem, na nova terra vai acontecer a mesma coisa. Deus vai entregar a criação sob os cuidados da humanidade. E o símbolo disso é essa menção aqui da estrela da manhã, que se refere a governo, a domínio. Curiosamente, se você for dar uma olhada lá no final do Apocalipse de novo, no capítulo 22, está escrito lá no versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Que coisa, hein? Lá no final do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Jesus diz que ele é a estrela da manhã. Ora, se a estrela da manhã tem a ver com governo, com governança, então Jesus está falando o seguinte: eu, atualmente, agora, na era da igreja, eu sou a estrela da manhã. Em outras palavras, Jesus concentra na pessoa dele toda a ideia de governo existente hoje, na era da igreja. É ele que está comandando e controlando tudo. Ele é a estrela da manhã. Não é à toa que no final do Evangelho de Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por fim, Jesus termina sua carta à igreja de Tiatira como de costume: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, quem consegue ouvir, quem tem ouvidos espirituais para entender essas verdades, deve levá-las seriamente em consideração. Que assim seja na nossa vida. Nos vemos então na próxima aula.